Olá, tudo bem? Este é mais um vídeo dedicado ao romance Ressurreição de Tolstói e hoje leremos o capítulo 17 da primeira parte. Apenas para retomar a história, Nekliudov, que é o protagonista, ele está a caminho do seu regimento e decide passar a Páscoa na casa das tias e reencontra Katiusha. Ele já havia tido um envolvimento com ela no encontro anterior e agora a reencontra e tem desejo por ela, né? E eles começam a se reaproximar. Então vamos lá, eu vou ler aqui o começo, né, desse capítulo, que aqui na minha edição da Kozak Naif está na página 71. Assim passou a tarde inteira e caiu a noite. O médico foi dormir. As tias foram deitar. Nekliudov sabia que Matriona Pavlovna ficava agora no quarto das tias e Katiusha estava no quarto das criadas, sozinha. Ele saiu de novo para a varanda. Lá fora estava escuro, úmido, quente, e a neblina branca que na primavera leva embora a última neve ou se propaga da última neve que derrete, enchia todo o ar. Do rio, que ficava a 100 passos, ao pé de uma escarpa diante da casa, ouviam-se os barulhos estranhos. Era o gelo que se partia. Nekliudov desceu da varanda e, caminhando entre as poças sobre a neve congelada, deu a volta até a janela do quarto das criadas. Seu coração palpitava de tal forma dentro do peito que ele o ouvia. A respiração ora parava, ora soltava um suspiro profundo. No quarto das criadas, uma lamparina estava acesa. Katiusha estava sentada sozinha junto à mesa, pensativa, e olhava para a frente. Nekliudov observou-a por muito tempo, sem se mexer, querendo ver o que ela ia fazer, supondo que ninguém a observava. Katiusha ficou imóvel por 2 minutos, depois levantou os olhos, sorriu, balançou a cabeça como se repreendesse a si mesma e, mudando de posição, colocou os 2 braços com ímpeto sobre a mesa e olhou fixo para a frente. Ele continuava parado e observava, ouvindo sem querer, junto com as batidas do seu coração, os barulhos estranhos que vinham do rio. Lá, no rio, na neblina, se processava um trabalho vagaroso, incansável, e algo ora resfolegava, ora estalava. Finos blocos de gelo ora ruíam, ora tilintavam como vidro. Ele continuava parado, olhava para o rosto de Katiusha, pensativo, atormentado por algum trabalho interior. E sentiu pena dela. Porém, coisa estranha, aquela pena só vinha reforçar o desejo por ela. O desejo apoderou-se dele por inteiro. Bom, o que nós depreendemos aqui da leitura deste parágrafo, né? Destes primeiros parágrafos? O desejo venceu. Lembre-se anteriormente que ele estava ali indeciso, né? Entre seguir o seu eu animal ou eu espiritual e o que nós já tínhamos visto, inclusive, no capítulo anterior, que o eu animal estava vencendo. E, de fato, agora ele está decidido realmente a seduzi-la, né? E é muito interessante aqui, neste meio aqui, ó, olha só, ele começa a observar a Katiusha, aí fala, olha só que interessante isso aqui. Katiusha ficou imóvel por 2 minutos, depois levantou os olhos, sorriu, balançou a cabeça, como se repreendesse a si mesma, e mudando de posição colocou os 2 braços com ímpeto sobre a mesa e olhou fixo para a frente. Então veja bem, dá a entender aqui que ela está fantasiando também, né? Um reencontro com ele, alguma coisa assim, né? Pode ser que ela esteja pensando em outra coisa, mas obviamente que não é, neste contexto aqui não é. Né? E ele está observando tudo isso, todos esses gestos dela. Né? Ela, de certa maneira, apesar de eles estarem separados, ela está dentro da casa, ele está fora, ela, de certa maneira, sinaliza que ela está pensando nele. Né? Então, o que nós podemos observar aqui também?
que é o Nekliudov, ele parece aquele animal que está pronto a abater a sua presa. E o narrador ele descreve essa cena dessa maneira. E isso é reforçado pelo contraste que ele faz da descrição da natureza em torno, né? Esse trabalho, né, vagaroso, incansável, né, que ocorre na natureza, esse degelo, né? Ele até menciona algumas coisas aqui, né? Lá do rio que ficava 100 passos ao pé de uma escarpa diante da casa, ouviam-se barulhos estranhos. Era o gelo que se partia. Então ele cria uma ambiência, ele há até como se houvesse uma identificação, um espelhamento daquilo que acontece no interior do Nekliudov com o que ocorre na natureza em torno, né? E isso é muito interessante, né? Nós vamos falar sobre essa questão aqui no final desse vídeo e você vai entender por que isso aqui é tão importante, certo? Bom, vamos ler aqui então os capítulos seguintes. Praticamente eu acho que a gente vai ler o capítulo inteiro, né? Nekliudov bateu na janela. Como que atingida por um choque elétrico, Katiusha estremeceu com o corpo todo e o horror estampou-se em seu rosto. Em seguida, levantou-se de um salto, veio até a janela e aproximou o rosto do vidro. A expressão de horror não havia deixado o seu rosto e então, depois de colocar as palmas das mãos como antolhos, Katiusha reconheceu. O rosto de Katiusha mostrava-se extraordinariamente sério. Nekliudov nunca o tinha visto assim. Katiusha sorriu só quando ele sorriu. Ela sorriu só como que por submissão a ele, mas na sua alma não havia sorriso, havia pavor. Nekliudov lhe fez um sinal com a mão, chamou-a para fora, ao seu encontro. Mas ela balançou a cabeça, disse que não ia sair e ficou parada junto à janela. Ele aproximou-se mais ainda o rosto do vidro e quis gritar que ela saísse. Mas nesse momento Katiusha virou-se para a porta. Pareceu que alguém a chamava. Nekliudov afastou-se da janela. A neblina estava tão pesada que ao afastar-se da casa 5 passos, já não conseguia enxergar as janelas. Apenas uma massa enegrecida, da qual irradiava a luz vermelha de um lampião, que parecia imensa. No rio, continuava o mesmo estranho resfolegar, os mesmos murmúrios, estalidos e rumores do gelo. Não distante dali, dentro da neblina, no pátio, um galo cantou. Outros galos responderam perto, e ouviram-se, ao longe, na aldeia, cantos de galo que se cruzavam uns aos outros e fundiram-se em um só. Tudo em volta, exceto o rio, ficou em completo silêncio. Já era a segunda vez que os galos cantavam. Bom, o que nós observamos aqui? Que o narrador deixa muito claro que Katiusha não quer que ele entre lá. Ela não quer se encontrar com ele, como se ela pressentisse o que fosse acontecer, né? Isso fica evidente. Outra questão é que o narrador continua reforçando, né, esses efeitos da natureza, como se esses efeitos da natureza fossem um eco do que ocorresse entre os dois personagens, né? Bom, vamos ler aqui o próximo parágrafo e aqui a gente vai até o final do capítulo. Depois de ir e vir umas 2 vezes por trás da casa e enfiar o pé nas poças d'água várias vezes, Nekliudov aproximou-se de novo da janela do quarto das criadas. O lampião ainda ardia e Katiusha estava de novo sentada à mesa sozinha, como que indecisa. Assim que Nekliudov se aproximou da janela, Katiusha voltou o olhar para ele. Nekliudov bateu no vidro e no mesmo instante, sem olhar quem havia batido, ela saiu depressa do quarto das criadas e Nekliudov ouviu como a porta de saída destravou-se e rangeu. Ele já a esperava na entrada da casa e imediatamente abraçou-a em silêncio. Katiusha apertou-se a ele, ergueu a cabeça e com os lábios encontrou o seu beijo. Estavam atrás de um canto da entrada da casa, num local seco, e Nekliudov estava repleto de um desejo torturante, insatisfeito. De repente, a porta estalou de novo e, com esforço,
emitiu o mesmo rangido e ouviu-se a voz zangada de Matriona Pavlovna. Katiusha! Ela soltou-se dele e voltou para o quarto das criadas. Nekhludoff ouviu o ferrolho ser trancado. Depois disso, tudo ficou em silêncio. O olho vermelho na janela desapareceu. Só restou a neblina e o rebuliço no rio. Nekhludoff aproximou-se da janela. Não se via mais ninguém. Bateu. Nada lhe respondeu. Nekhludoff voltou para dentro da casa pela varanda principal, mas não adormeceu. Tirou as botas e caminhou descalço pelo corredor rumo à porta de Katiusha, ao lado do quarto de Matriona Pavlovna. De início, ouviu como Matriona Pavlovna roncava serenamente e quis logo entrar, quando de súbito ela começou a tossir e revirar-se na cama rangente. Nekhludoff ficou imóvel e assim esperou uns 5 minutos. Quando tudo silenciou de novo e ouviu-se de novo o ronco sereno, ele, esforçando-se para pisar nas tábuas que não rangiam, avançou e aproximou-se da porta de Katiusha. Nada se ouvia. Pelo visto, ela não estava dormindo, pois não se ouvia sua respiração. Mas assim que ele sussurrou Katiusha, ela se ergueu de um salto, aproximou-se da porta e, zangada, assim pareceu a Nekhludoff, tentou convencê-lo a ir embora. Como pode fazer isso? Será possível? As tias vão ouvir, disse ela só com os lábios, mas todo o seu ser dizia, sou toda sua. E Nekhludoff só isso entendia. Vamos, abra só um minuto, eu suplico, disse as palavras impensadas. Ela ficou em silêncio. Depois ele ouviu o rumor da mão em busca do trinco. O trinco deu um estalido e Nekhludoff esgueirou-se para dentro pela porta aberta. Agarrou do jeito que estava, num camisolão de pano cru e áspero. Com os braços desnudos, levantou-a e carregou-a. Ah, o que é isso? Sussurrou ela. Mas Nekhludoff não prestava atenção às palavras dela, enquanto a carregava para o seu quarto. Ah, não pode, me solte, dizia Katiusha, mas ela mesma se agarrava a ele. Quando Katiusha, trêmula e muda, sem nada responder às palavras dele, saiu do quarto de Nekhludoff, ele foi até a varanda e parou, tentando compreender o significado de tudo o que havia acontecido. Lá fora estava mais claro, no rio, mais abaixo, os estalos, o retinir e o resfolegar ficavam mais fortes, e aos sons anteriores acrescentou-se um murmúrio. A neblina começou a baixar, e por trás da parede da neblina despontou a lua minguante, que iluminava de forma sombria algo negro e terrível. Mas o que é isso? Aconteceu-me uma grande felicidade ou uma grande infelicidade? Perguntou-se. Sempre é assim, todos são assim, disse consigo e foi dormir. Bom, primeiro ponto, então o narrador ele vai descrever esse vai e vem no sentimento, do comportamento da Katiusha, porque na verdade o que acontece aqui, num primeiro ponto, ela vai até a porta de entrada da casa, como se estivesse realmente disposta a receber o Nekhludoff, para eles se encontrarem. E aí a Matriona Pavlovna, né, que é a tia do Nekhludoff, ela chama a Katiusha e ela cai em si e volta para dentro do seu quarto, né? E no instante seguinte, quando esse fato da tia chamá-la, ao mesmo tempo em que coloca a Katiusha em si, também ajuda a despertar neste homem que é conduzido pelo seu eu animal, despertar ainda mais o seu desejo por aquela mulher, né? E aí ele volta e ela está consciente do risco que ela está correndo, mas ao mesmo tempo ela demonstra essa incerteza, né? Então o que acontece? Ao mesmo tempo que ela diz para ele não fazer isso, né? Isso fica claro nessa fala aqui, ó. Como pode fazer isso? Será possível? As tias vão ouvir, disse ela só com os lábios, mas todo o seu ser dizia, sou toda sua. Ou seja, há um conflito no íntimo de Katiusha também, e embora ela diga para o Nekhludoff que ela não quer, mas na verdade ela quer. E o Nekhludoff, óbvio, percebe isso, né? E o que é importante dizer aqui também, veja bem, eu sei que é uma coisa que pode parecer banal,
Mas observe bem que depois dessa fala, ó, ah, não pode, não, me solte, dizia Katiusha, mas ela mesma se agarrava a ele, né? Em que mostra que ela também está interessada nele, né? No fundo, né? Embora não o diga, né? Observe que depois dessa fala tem um espaço. Esse espaço é a cena de amor deles, né? De sexo, enfim, o que queira dizer, né? E ele não descreve essa cena. Então, se fosse um escritor inexperiente, do tempo de hoje principalmente, ele gastaria umas 4 páginas aqui, umas 5, descrevendo uma cena de sexo totalmente desnecessária. A gente não precisa saber disso, né? O leitor não precisa saber disso, né? Bom, e no final, depois desse intervalo, o final é muito interessante, porque quando Katiusha, trêmula e muda, sem nada responder às palavras dele, saiu do quarto de Nekhludoff, ele foi até a varanda e parou, tentando compreender o significado de tudo que havia acontecido. Observe que isso aqui é típico do cara que é conduzido pelo seu eu animal. Ele quis satisfazer o seu desejo, agora satisfiz, agora eu vou talvez pensar no que aconteceu. É bem típico, né? É condizente com a postura, com a decisão que ele tomou e com esse eu animal, né? Lá fora estava mais claro, no rio mais abaixo, os estalos, o retinir e o resfolegar ficavam mais fortes, e aos sons anteriores acrescentou-se um murmúrio. A neblina começou a baixar, e por trás da parede da neblina despontou a lua minguante, que iluminava de forma sombria algo negro e terrível. Vê como a paisagem se abre, né? Ele estava na escuridão, né, tentando compreender o que havia acontecido, e ele diz aqui, lá fora estava mais claro. Então o tempo começa a abrir. E aí, mas começa a abrir não no sentido de tornar nítido alguma coisa, mas ele diz aqui muito bem, né? Por trás da parede da neblina despontou a lua minguante, que iluminava de forma sombria algo negro e terrível. Né? Ou seja, ele está querendo fazer um jogo aí, um espelhamento, né? Com a cena, o que acabou de acontecer e a natureza, né? Mas o que é isso? Aconteceu-me uma grande felicidade ou uma grande infelicidade? Ele se pergunta, né? Perguntou-se, né? Então ele não sabe ainda se o que aconteceu foi bom ou ruim. O importante é que ele satisfez o desejo dele, né? Aí logo, veja bem que no pensamento seguinte ele já adota aquele eu animal que segue as opiniões dos outros, segue os padrões de conduta da sociedade, que não está a fim de ficar perdendo tempo, não está a fim de perder tempo com esse tipo de questão, né? E ele diz aqui, sempre assim, todos são assim, disse consigo e foi dormir, né? Então ele, de certa maneira, agindo dessa maneira, ele tira da cabeça qualquer peso de consciência e vai dormir. Ou seja, esse comportamento aqui descrito no final desse parágrafo, desse capítulo, é condizente com as atitudes dele, condizente com o modo de vida que ele escolheu, né? Esse Nekhludoff do final desse capítulo é o Nekhludoff que nós conhecemos lá no começo do romance. É idêntico, né? Então ele vai amarrando essas pontas, né? Nós já começamos a observar esse arco da vida desse personagem, né? Como é que ele chegou até aqui? E o mais importante, nós percebemos que ele nem sempre foi assim. Porque na juventude ele tinha um comportamento diferente, ele era conduzido pelo seu eu espiritual, né? Tanto é que ele tinha um amor muito grande e sincero pela Katiusha, né? Isso é muito importante notar. Bom, mas eu havia dito aqui que no final eu ia conversar, comentar a respeito de uma questão de escrita, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, o que eu acho que foi a lição mais importante deste capítulo. A lição mais importante é entender que nenhum personagem vive no vazio, né? Nós vivemos cercado de objetos, de pessoas, vivemos em determinado ambiente, e isso, obviamente, nos influencia no nosso comportamento, né? Exerce uma influência no nosso comportamento.
Então observe como o Tolstói deixa isso muito claro aqui, né? Esse espelhamento entre o comportamento do Nekhlyudov e todo esse ambiente em torno, né? Que parece sinalizar algo que está acontecendo entre aqueles dois personagens, né? Parece refletir aquela cena de uma forma diferente na natureza, né? É muito bonito esse capítulo. Esse tema da natureza apareceu lá no começo do romance, se vocês se lembram, né? Desses aspectos da natureza, como muitas vezes as pessoas deixam de contemplar a natureza para se preocupar com as suas próprias mesquinharias. Também isso pode ser utilizado aqui, né? Ele está olhando para essa natureza, não sabe se agiu corretamente, e no entanto essa natureza parece que está sinalizando que alguma coisa ruim aconteceu, porque quando a neblina saiu, despontou a lua minguante que iluminava de forma sombria algo negro e terrível. Parece que a natureza está respondendo para ele isso, né? Mas ele, óbvio, ele é incapaz de enxergar isso. Por quê? Porque ele só sabe seguir os seus próprios instintos e desejos, né? Ele é um homem que se comporta de acordo com o padrão da sociedade em que vive. Por isso é óbvio que ele não vai conseguir perceber os sinais da natureza. E acho isso maravilhoso, a forma como o Tolstói apresenta esse capítulo. Acho isso aqui é um capítulo de mestre, não é fácil fazer isso aqui. Mas este é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço para subscrever o canal, curtir e compartilhar com seus amigos, que também gostam de literatura e querem escrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.